um episódio do nosso Sóiscast. Gente, no último episódio, eu estive aqui com o Gustavo Sóis, o meu estrategista de marketing, e ele teve nesse momento aqui comigo falando, né, sobre como a gente chegou até aqui, foi a nossa história. A gente falou como que a gente aplicou a consultoria e chegou nesse espaço, né, trazendo essa inovação, digamos assim, para o nosso atendimento e para a Sóis, que é a nossa loja, que é a nossa ótica, a nossa marca também. Hoje eu trouxe o prometido. Eu trouxe a minha equipe, que são as nossas consultoras de imagem especializadas em óculos, a Luciana e a Roberta. Estão aqui comigo hoje nesse momento, estão prestigiando esse momento único, né, meninas? Obrigada por participar. O prazer é todo nosso. Exatamente. Gente, elas topam tudo, né? Toda vez eu invento um Primeiramente, é um prazer estar aqui com você, dividindo esse momento, assim, que realmente é incrível, né? E que tem trazido a cada dia mais conhecimento. Amém. Conviver com você, nossa, é um privilégio. eu vou começar a chorar. É um privilégio. Então, assim, que maravilha estar aqui com você. Amém. Obrigada. E maravilha estar aqui com vocês. E eu vou dizer, elas topam tudo que eu invento, viu, minha gente? Tudo que eu invento, elas topam. É ensaio fotográfico, é ao vivo, é pega a câmera, é fazer não sei o quê, enfim. E tudo dá certo, né? A gente realmente tem consolidado a nossa empresa com elas, e nesse momento de consultoria, todo mundo aqui vai falar um pouquinho sobre o tema de hoje. E é por isso que eu já quero introduzir. Roberta, conta aí, qual é o nosso tema de hoje? Nosso tema de hoje, né, que a gente vai abordar aqui em todo o nosso podcast é como implementar consultoria especializada em óculos na sua ótica. Então, a gente vai falar aqui na prática, né? Basicamente, tudo que funciona na Sóis, como que a gente faz esse formato, né? Como que a gente traz esse modelo de negócio na nossa empresa, né? E como que a gente aplica isso no dia a dia. Porque, assim, não tem mistério. Mas tem algumas coisas que fazem desse atendimento algo especial. Então, é aquele passo a passo que a gente faz na nossa empresa, que faz toda a diferença. Então, hoje, a gente vai falar sobre isso. Mas antes, você que não conhece a nossa marca, @óculossóis no Instagram, tá? Vocês vão ver muito Luciana e Roberta lá no Instagram, trazendo conteúdo, falando sobre os óculos. Vai ser super especial você conhecer, então corre e faça isso. Mas as meninas, eu acho que nunca se apresentaram, nunca contaram um pouquinho as suas histórias, né? E hoje eu quero convidar elas para trazer um pouquinho de como que elas chegaram até aqui, né? Eu quero dividir isso com vocês, porque, gente, não é todo mundo que nasce no ramo, não é todo mundo que cresce dentro dele, e é possível para todos, tá? O ramo, ele é um ramo de conhecimento, e um ramo que se atualiza e que inova o tempo todo, ele precisa se reciclar. Logo, tudo que se sabe tem que ser reinventado. Então, novas pessoas são refeitas o tempo todo dentro do ramo. Às vezes, se você tem 30 anos de ótica, você precisa se reciclar e se reinventar. A gente não pode sempre achar, não, do jeito que eu tô fazendo tá bom. Não preciso mais mudar. Não, você pode sempre se reinventar. E é por isso que eu trouxe essas duas aqui hoje. Porque, gente, nenhuma, né, nasceu nesse ramo. Elas foram inseridas através da Sóis, né? Com certeza. E eu quero começar por Lu. Gente, Lu, antes de ser consultora de imagem especializada em óculos, era minha amiga. E topou aí, né, vestiu, abraçou e colocou a camisa da empresa. Sim. Então, conta um pouquinho dessa tua história, Lu. Então, jamais imaginei, né, estar aqui hoje como consultora de imagem especializada em óculos da Sóis, né, mesmo porque eu venho de advocacia, né, eu sou advogada e também trabalho com uma empresa de doces, né, eu tenho também no Instagram. E já queria algo assim diferente, porque eu já não estava tão contente, vamos dizer assim, na minha profissão. Foi quando, em um determinado momento, abriu uma vaga na Sóis. E eu vi a possibilidade de entrar e fui aceita, né? Ainda bem que estou aqui. Gente, ela preencheu todos os critérios. Foi difícil, né? Passar pela seleção. Eu ainda não imagino, foi pelo tradicional. E deu tudo certo. E eu assim, estou num momento muito feliz da minha vida. Realmente foi uma mudança, assim, foi uma girada de chave muito grande na minha vida. E hoje estou muito feliz por fazer parte do time, né? Dessa equipe incrível, né, da Roberta, com você. A gente é uma família, para ficar claro. A gente é uma família. A gente tem uma relação muito massa. Então, as meninas, a gente
Acho que tem massa. É top, né? É um time top. Então, time que assim, Encaixou perfeito. encaixou perfeito. É isso. Então, assim, estar aqui, nossa, é um presente de Deus. Amém, amém. E me conta um pouquinho, Lu. Tu não nascesse nesse ramo, de fato veio. Vamos lá. Nunca imaginei. Advocacia, doces, consultoria de imagem. Totalmente assim, Totalmente oposto. fora O que de. quer dizer que qualquer pessoa, Exato. de qualquer profissão, de Exato. qualquer ramo, pode estar aqui na mesma condição que nós. E que é maravilhoso, viu, gente? É. É fantástico, é incrível fazer a diferença na vida de uma pessoa. Pessoa que vem dolorida, uma pessoa que vem assim, Isso. sem saber o que quer, assim, o que pode usar e potencializar a imagem, valorizar. Né? Isso. Então, assim, é incrível, é incrível. Nosso trabalho é de melhoria na vida do próximo, É né? muito bonito. É um É lindo. trabalho com o cuidado, né? A Cuidado. gente pensa que não é. O ramo óptico, de certa forma, ele tem a área de saúde ali inserida no meio. Isso. E, gente, a consultoria de imagem é um cuidado com a autoestima, é um cuidado com a imagem pessoal. Eu acredito, assim, que não deixa de ser saúde a gente se sentir bem com aquilo que a gente coloca dentro da nossa imagem. Então, muitas pessoas usam o óculos como se fosse um aparelho, né? É uma coisa assim, obrigada. É no automático, né? Exato. E E a a gente gente- consegue fazer, através da consultoria, um diferencial na vida dele, porque o cliente que chega à nossa loja, né, o nosso showroom, ele vem muitas vezes de dores, assim, que não gosta de usar óculos, Isso. odeia, A gente acha recebe horrível. muito essas objeções, né? Exatamente. O cliente ele já E é chega uma lá. transformação, sai de lá realmente transformado, e vocês precisam viver isso. É, Seu o primeiro cliente é sempre você. E o mais especial de tudo isso, né, é que assim, a gente olha com um novo olhar. Eu não sei qual era a referência que tu tinha, Luciana, do ramo óptico, mas me conta assim, como que tu imaginava? Porque vamos lá, gente, ela usava óculos, já chegou pra mim usuária de óculos. Exatamente. Né? Para mim era tenho que usar. É, Era uma obrigação, né? Farmácia, Porque, né? Tinha que fazer. E eu muitas vezes até rejeitava o uso do óculos, porque você se sente assim, é um peso na sua É. imagem, né? Quando você não tem a armação indicada para sua imagem e não consegue entender essa intenção que você pode passar através do seu Isso. óculos, você simplesmente usa. É simplesmente o usuário, sem saber o que ele pode transmitir na sua imagem, o que ele pode Isso. trazer. Então, você trazer isso para o seu cliente, nossa, é lindo. é lindo demais. É lindo. É lindo. Você vê o cliente é resultado, diferente. os relatos de pessoas que colocam a experiência de como foi com a gente. Então a gente fica, nossa, grato demais. Primeiramente a Deus e a vocês também, né? Que nos proporcionaram isso, né? A Se gente não sabe fosse o muito. piso, se não fosse você trazer esse método maravilhoso e inovador em nossas vidas e na vida de muitos, eu tenho certeza que tem pessoas com relatos incríveis, né? Eu tenho certeza disso, então, que fez um Amém, diferencial e continua fazendo. Amém. Obrigada. A gente vai começar o podcast emocionado. Vamos lá, Roberta. Roberta, Oi. ela também não entrou nesse ramo, não nasceu, vamos dizer assim, mas entrou depois a convite da SOS, né? Roberta esteve com a gente em 2 fases da SOS. Mas conta um pouquinho, Roberta. Fala aí um pouquinho sobre você. Vamos lá, Luciana veio de uma história com os doces, com a advocacia. Qual é a tua história? Diz aí. Eu vim, né, do ramo também de varejo, mais voltado para semi-joias, acessórios. Então, Eu sempre gostei de empreender, eu sempre me identifiquei de me comunicar com pessoas, tentar ajudar as pessoas com o que eu posso, com o meu conhecimento que eu adivinho de tempos, né? E aí eu me encontrei nos acessórios, fui nos acessórios. E através dos acessórios eu fui criando uma desenvoltura, né? De falar com as câmeras, de gravar stories. Eu sei que isso também é muito uma dor, né? De alguns Isso. clientes que falam com a gente. Boa. Eu não consigo gravar stories, eu não consigo estar de frente para a câmera, eu sou mais, assim, introvertida. Isso. E isso, minha gente, uma dica que a gente sempre passa aqui, a Bárbara, o Gustavo passou pra gente, é treino. Não tem pra onde ir. Vai na frente do espelho, senta lá, repete o que tu quer falar 10, 20, 30 vezes. Que vai sair, uma hora vai sair, né? Não Uma tem- hora sai. Não tem dica melhor. É a constância e todo dia você praticando aquilo ali, né? E você erra, né? A primeira vez você erra, a segunda vez você erra, a terceira vez você erra. Depois melhora, da quarta, da quinta vai ficando melhor do que a segunda, a sexta vai ficando melhor do que a quinta. E algo bom de se lembrar é que você tem que respeitar o seu momento, Isso. né?
Não pense, eu já tenho que chegar sabendo tudo, falar desse jeito, que eu vi aquela pessoa falando assim, mais respaldado, eu quero ter aquele vocabulário. Não, você tem que respeitar o seu tempo, tudo há um tempo. E a gente vai construindo isso ao decorrer, né, dos dias, ao decorrer da vivência, né, que você vai presenciando. Perfeito. E passei esse tempo, né, com os acessórios, ainda trabalho com acessórios. E Roberta chegou a Assis, oportunidade. Acessórios. E chegou a oportunidade de trabalhar com essas pessoas incríveis. Minha gente, eu aprendi muito com eles. Aprendo, né? Todo dia é um dia de aprendizado. Aprende junto, Junto né? com a Lu também, a gente compartilha muita coisa. E comecei a trabalhar com o Gustavo, na época, né? No modelo de atacado. Isso, vamos trazer esse ponto, gente. A Roberta esteve com a gente em 2 cenários, tá? A Sóis, ela viveu aí alguns modelos de negócio. O modelo de negócio que a gente vive hoje, ele é um modelo de negócio consolidado, né? A gente resolveu focar. Isso é muito importante, né? Pedir licença aqui na fala de Roberta para falar, mas isso é muito importante porque às vezes você quer fazer tudo, você quer abraçar o planeta, mas o interessante é que você saiba aonde você brilha. Aonde a sua comunicação, ela pode ser melhor para que você seja intencional na hora de você captar o seu cliente, na hora de você passar conhecimento, na hora de você faturar, na hora de você multiplicar os resultados. Porque hoje a gente percebeu que a consultoria, ela abre um leque de possibilidades para a gente trazer para o cliente o conhecimento através dos óculos. E esse leque de possibilidades, ele faz com que a gente possa trabalhar de infinitas formas. Então, existe o modelo de negócio online, presencial, showroom, loja aberta, loja tradicional, tudo com aplicação da consultoria. Então, não existe só o jeito sóis de trabalhar com a consultoria de imagem. Existem infinitos jeitos. E a gente descobriu isso depois de se aperfeiçoar e se especializar nisso. Antes, a gente trabalhava de outra forma. E agora eu quero que a Roberta fale como é que foi essa mudança. A gente trabalhava de outro jeito. Conta aí. Isso, a gente trabalhava na modalidade de atacado e varejo também, Isso. né? Então a gente trabalhava desses dois jeitos e era incrível também, né? A gente ajudava outras empresas, pessoas que também nunca entraram nesse ramo e acharam uma oportunidade e começaram a vender óculos, era óculos de sol, né? Uhum. A gente não trabalhava com óculos de grau, era só Não. solar. Isso, gente, era só óculos de sol. E era só solar. E um detalhe muito importante, a gente fazia revenda, os óculos que vocês hoje pedem muito. Eu queria tanto revender sóis. A gente fazia isso, hoje a gente não faz mais. Sinto muito. É um projeto aí. E aí, Ainda diretor... tem clientes que procuram. E aí, diretor, a gente joga aí na lista das possibilidades, né? Perguntando aqui pro chefe, gente, se isso aí ainda vira um sonho, mas pode ser um projeto, não Pode ser é? um projeto. Com certeza. Pode ser um projeto. A procura existe, a demanda existe, né? Me conta aí, você gostaria de revender sóis na sua ótica? Me conta, me conta. Eu gostaria de saber. Se você demonstra interesse, a gente tem uma lista de interesse e procura, já entra aí nas possibilidades da mente, né? Exatamente. Do nosso estrategista. Mas era isso. E uma coisa muito bacana também, Roberta fazia, gente, todo esse direcionamento com o cliente que comprava volume, né? E tinha cliente que comprava recorrente, todo mês fazia compra de 10, 15, 20, 30, Isso. 40 peças, 50 peças. Cliente que eu lembro até hoje o nome, assim, que até hoje se tornaram amigos, né? E a gente tinha esse volume muito alto, principalmente em campanha. A gente teve campanha da gente embalar 400, 500 óculos, assim, em 5 dias. Em 5 dias. Era bem Incrível. intensivo, era algo assim, desde aquele momento já era algo inovador. A gente não via muita gente também trabalhando nessa Isso. modalidade, né? Exato. E a gente aprendeu e foi evoluindo. Isso. Foi isso, né? A nossa vivência com o atacado e o varejo. A gente recebeu também muitos feedbacks legais e só foi implementando algo mais novo, sempre trazendo criatividade e inovação para o mercado. Perfeito. Uma coisa que eu admiro muito, assim, é a questão do tipo, não tem stand-by. Não tem aquela coisa de tipo, tá bom aqui. Não, a gente pode correr atrás, a gente pode inovar. A gente tem mindset para isso, né? Exato. Pra gente usar e correr atrás e fazer acontecer. Perfeito. Não dava para eu colocar melhor do que isso, né? Eu quero trazer um ponto a mais do que a Roberta falou, já que ela tá falando sobre a gente não ter esse stand-by, a gente não para. Quando a gente se reinventa, né? Eu vou ser bem sincero para vocês. Lá na Sóis, a gente praticamente trocava o pneu com o carro andando, certo? Então a ideia Era. era, não era.
A ideia vinha, não dava tempo, não. A gente tem que fazer acontecer. Então, a gente fazia essa reciclagem. E a consultoria de imagem, ela entrou nesse momento. O carro estava andando, a gente estava trocando o pneu. Tanto é que o espaço que a gente tinha antes para fazer todo o processo de atacado, imagina, gente, era um escritório fechado, a gente praticamente não recebia pessoas dentro dele. A gente escolheu o local estrategicamente porque era na frente dos Correios. Essa ideia não foi minha, foi ideia de Gustavo. Gustavo até nisso pensou, ele tinha que ser um lugar na frente dos Correios para que lembrando, como a gente trabalhava com volume atacado, então quanto mais próximo, melhor, né? Então, isso foi bem pensado. Tinha que entregar ali na hora, então tinha que ser o mais rápido possível, então os Correios ficavam na frente. Ainda fica porque estamos no mesmo espaço. E aí vem esse adendo do que eu vou falar. Hoje a gente montou o nosso espaço, não foi para isso, na verdade. E as meninas, a gente trabalha naquele lugar, e aquele lugar ali tem uma história. Aquele lugar já foi um lugar de pit stop de atacado, né? Então a gente não precisou fazer um empréstimo, pegar dinheiro emprestado ali, aqui, que tá tudo bem se você fizer isso, não está errado. Mas a gente buscou o máximo otimizar o que a gente já tinha e tentar reinventar a nossa empresa no lugar onde estava. Sem precisar de grandes investimentos. Tem gente que pensa, eu tenho que ir para uma loja de rua. Eu tenho que estar no shopping. Tenho que estar no ponto de referência. Não, você pode estar até no seu quarto. Fazendo isso do seu quarto. Perfeito. E que é o caso de muitas alunas, né? Se você é minha aluna e tá vendo esse vídeo aqui agora, você que é aluna, você pode ter aí uma empresa, né? Que trabalha de dentro do seu quarto. Você trabalha com aquele... a maleta, né? O que a gente já trabalhou muito. A maletinha. A gente tem muitas alunas, não tem? Isso, Luciana tem contato aí com a maioria das alunas, né, Lu? E a gente tem. Os feedbacks são super positivos, né? Do que tem produzido, o primeiro atendimento, como fica aflito e pede o nosso apoio, e você está sempre ali, né? No suporte com a gente. Perfeito. E assim, tem sido realmente incrível. Massa. E me conta aí, já que Lu já puxou esse braço, quando tu tá ali no contabilizando, né? A gente contabiliza os alunos e o que cada aluno faz. A grande maioria trabalha no modelo tradicional, né? Sim. E é facilmente aplicável o conteúdo da consultoria. Fala um pouco dessa linguagem do treinamento e sobre qual o feedback que as pessoas têm quanto à linguagem do FISO e qual a linguagem da consultoria. Porque muita gente pensa que a consultoria, gente, é a gente falar grego, né, para o cliente. Mas não é. Fala um pouquinho sobre isso. Nós temos um material físico, né? Isso. As lâminas de rostos, as lâminas de contraste, os leques de contraste, que é um material, assim, riquíssimo, né? Um material realmente inovador. É maravilhoso. Né? O seu nome era sinônimo de inovação, né? Então, assim, a gente tem visto que tem trazido o diferencial na aplicação do atendimento deles, né? Não é simplesmente chegar numa loja e vender um óculos. Não, você vai entender por que você deve, assim, usar aquele óculos. O que você vai transmitir através daquela armação que você vai se direcionar a ela, né? Entender um pouco do cliente, trazer aquele momento, assim, de conhecer através da anamnese, né? Perfeito. Então, assim, é um momento realmente de você conscientizar o seu cliente do que é melhor, do que potencializa, do que valoriza, daquilo que pode transmitir também a imagem dele. É um momento incrível. E eles têm realmente relatados, assim, como tem sido diferente, né? Esse momento de trazer esse upgrade para a vida deles, né? Assim, essa atualização, o FISO é realmente isso. Perfeito. Né? É exatamente esse up, assim, esse insight, assim, sabe? Que chega para mudar tudo. Ai, massa demais, gente. E isso me lembra também, né, que diante de tantos feedbacks positivos, incríveis que a gente tem, a gente traz esse curso para toda a linguagem, para todo mundo, não importa a sua área. Olha, pessoas que estão no ramo há 30, 40 anos, gente que está no ramo há 2 anos, gente que chegou agora no ramo, é para todos, né? Esse conteúdo, a consultoria de imagem, ela é para todos estudarem e é para todos os clientes que querem comprar. É uma demanda que a gente tem absurda, né? Ainda nesse assunto do aluno, já que eu trouxe vocês aqui hoje, eu quero falar sobre isso, que a gente tá falando de aplicação, né? Tem muitos alunos meus que a gente pega na mão, vai junto, tem dificuldade, realmente tem aquele empecilho para poder colocar em prática. Tem pessoas que têm um pouco mais de trava em relação a isso. O que vocês... Eu tô fazendo essa pergunta aqui agora ali, vamos ver. O que vocês duas diriam? Como que vocês ajudariam
aquela pessoa que tá agora com conhecimento do físio, já terminou, já tá com o certificado na mão, mas não consegue aplicar a consultoria, o que que tá faltando? O que que você diria assim? Vamos lá. Bem, eu acredito que falta só o primeiro passo, né? O ser ousado, né? E acreditar naquilo que realmente foi estudado, daquilo que foi transmitido através do conteúdo, Isso. que realmente o conteúdo é fantástico. Então, assim, as dúvidas a gente consegue esclarecer com eles. Então, assim, é o primeiro passo, marca mesmo e vai com tudo. Isso, com insegurança, né? Com segurança. Com segurança. Sendo com insegurança ou com segurança, não, vai exatamente, lá. vai dar o primeiro passo que vai fluir. Exato. E assim, Conhecimento se tem para isso. e a prática, material, né? Que aperfeiçoa. Exatamente. É como a Roberta falou, né? Aos poucos. Às vezes não está apto aquilo naquele momento, mas quando você começa, você vai aperfeiçoando e Isso. melhorando, e cada dia mais um pouquinho, né? E que não é um bicho de sete cabeças, né? Não tem ali um mistério, um Não, porque super o material segredo. é super. O Nossa, material é um didático. quebra-gelo. Muito. Vocês concordam que o material é um quebra-gelo? Quebra-gelo. Porque você coloca aquilo, ó, vou ser sincero, se você tem uma loja tradicional e você só joga o material em cima da mesa, lógico, você tem que ter o conhecimento físico, tá? Não é só o material. É por Não isso é só o que material, o material é só para aluno. É. Talvez você pensou... Muitas pessoas procuram Sinto muito. tentando comprar. E, infelizmente, assim, ou felizmente, né? Os contemplados e privilegiados são os alunos físicos. Isso, exato. E eu acredito que é um privilégio, né? O aluno que tem Privilégio. exclusividade, ele ama, tá? Então, se você tá, poxa, eu queria comprar só o material, uma pena, se torne aluno, que você vai ter aí muitos benefícios maiores do que apenas o O material. direcionamento correto, justamente Exato. para colocar em prática o que Perfeito. você aprende, né? Aquele Uma material. dica, desculpa. Não, pode falar. Uma dica que eu daria, sem dúvida, é o livro. É. Eu falo porque eu uso muito o livro, Vivendo Aqui. Uso. Livro. É um guia. É um guia. Isso aqui é um passo a guia. passo. O passo a passo aqui tem de tudo, tá? Desde o começo de Perfeito. estrutura do rosto até a psicologia das cores. Perfeito. E eu uso muito, vou até mostrar pra vocês, aqui é a minha filhinha, que eu faço muito na hora dos atendimentos presenciais. E conteúdo também do Instagram. né? Conteúdo. Isso, Exato. conteúdo do Instagram. Eu uso muito aqui, ó. Estilos. Exato. Essa é a nossa fila, a fila de tudo. Isso. Exatamente. Estilo pessoal, porque às vezes os clientes chegam até a gente e não tem um estilo pessoal definido, né? Então chega pra gente assim, mas eu não sei meu estilo, como é que eu vou... consegue entender, Não se consegue enquadra entender em uma isso. coisa que tem nada a ver aí. E quando se mostra, né, o material, aí você se define. Ele pensa que não tem estilo quando descobre tem. Exatamente. É E isso. às vezes vem com estilo, mas ele é outro É estilo. outro estilo. Ele quer passar algo, minha gente, mas ele veste outro. Outro. Isso que é Nossa. fantástico, a gente E às traz vezes é aquela uma virada pessoa de chave. criativa, é uma pessoa moderna. E, Isso. não, eu quero um óculos neutro. Isso. Aí você vai entender É. o que ele quer transmitir Não, e acontece muito e a isso. intenção dele. Tem aquela pessoa que é super colorida, que gosta de super E é o informações. oposto que quer no. E quando quer o óculos, que é o óculos mais básico possível. E tem aquela pessoa que diz assim, não, eu sou clássica, eu sou neutra, eu gosto tudo do mais básico. Quando você vai entender com a ficha de anamnese, quando você vai fazer toda a parte do dossiê do cliente ali, conversando, falando com o cliente, aí o cliente, não, mas se for apagado demais, eu não uso. Esse óculos que some no Isso, rosto, eu não gosto, quero, eu não não gosto. Gosto que mostra. Tem que ter uma cor, tem que ter uma informação. Exatamente. Então, o cliente, na verdade, ele só vai descobrir quando chega lá. Exato. E por isso que esse momento de anamnese é importantíssimo, né? Exato. Esse momento de conhecer o cliente, né? Isso. De realmente ter aquele relacionamento inicial com ele para entender o que ele Perfeito. deseja na sua É imagem. crucial. É necessário. É É crucial. extremamente necessário. Perfeito, perfeito. Gente, esse momento tá muito especial, tá? Muito especial. Eu posso fazer aquele mexanzinho do deixe seu like. Adoro, meu sonho era fazer isso. Deixe o seu like. Se já se passaram alguns minutos, você ainda não deixou seu like, eu vou ficar chateada. Era meu sonho fazer isso. E se inscreva no se canal. inscrevam no canal. Ai, gente, desculpa, não tenho esse hábito. Eu tô acostumada com o Instagram, isso aqui pra mim é novidade. Mas muito feliz de estar com você aqui. Esse conteúdo está incrível. E aqui embaixo tem um chat que você pode ir comentando. Depois a gente vai lendo aí as perguntas, as dúvidas, os comentários, enfim. Então, super bacana esse momento. Muito feliz, meninas, de estarem aqui com você, né? Estar aqui com Igualmente. vocês hoje. Muito especial, Realmente. né? E a gente separou também algumas perguntas pra gente fazer um debate aqui hoje. A brincadeira aqui é a seguinte, tá? A gente trouxe algumas perguntas que vocês fizeram pra gente, né? E a gente pontuou as principais, trouxe aqui, e a gente quer dar algumas
palhinhas aqui de como é que funciona a consultoria Isso. também. A gente vai trazer esse bate-papo. Eu sei que você quer saber como que se faz uma análise de rosto, uma análise de estilo. Como que se indica um óculos, como que se faz isso. E a gente também vai fazer isso aqui agora, nesse momento. Então, vamos lá. Quem começa, eu vou começar por tu, Lu. Né? Lu tá aqui do meu ladinho. Já Tem uma pergunta de Flávia Almeida, Perfeito. que disse assim: o que devo levar em consideração na hora de escolher as armações para a minha ótica? Eita, essa é uma pergunta especial. O que eu devo levar em consideração na minha ótica, né? Como é que eu escolho? Eu acredito que o principal, você deve levar em consideração o seu cliente. E você precisa entender do seu cliente. Você não tem que entender do mercado. Você tem que entender do seu cliente. Porque o mercado ele tem infinitos perfis de loja, né? Tem a loja que trabalha com aquele conceito mais urbano, aquele conceito mais street. Tem loja que já tem um conceito mais clássico, tradicional. Tem loja que já tem uma ideia mais casual. Tem uma coisa mais criativa, sofisticada. O meu público na Sóis, ele é um público bem definido, né? E entender dele faz com que eu saiba o que ter na minha vitrine, né? Então, eu sei o que botar na minha vitrine porque eu sei o que o meu público precisa. Então, eu sei o que eu devo investir mais, eu sei o que eu devo investir menos. De tudo, a gente tem que ter um pouco. Isso é uma verdade, tá? Eu digo isso de fato. Porque vai chegar aquele cliente que quer aquela opção. Ele é a minoria. Mas a gente não precisa movimentar a nossa loja para essa minoria, porque você tem que ter um perfil e você tem que ter uma comunicação muito bem estabelecida. Então, você fala para essas pessoas. E aí, eu jogo aqui a pergunta para a gente debater. Vamos falar um pouquinho quem é esse público da Sóis, para que você saiba interpretar quem é o seu público. Vamos falar um pouquinho como é esse público. Eu acredito que o formato que você tem de negócio também influencia bastante nas escolhas, né? Isso. Porque nós trabalhamos muito com online, também com showroom, Isso. né? Muitas pessoas não têm online, também é Isso. loja física. Isso. E entender o que vai trazer de especial para o seu cliente, né? Isso. Acho que é o principal ponto, né? Certo. Para o seu público. Né, de Perfeito. fato, como você mesma falou. Perfeito. Então, assim, isso vai depender muito do seu formato de negócio também. Também, verdade. E quanto a estilo, assim, me conta, qual modelo que mais sai na loja? Me diz aí. Campeão de vendas. Aquele. Campeão de vendas, né? O nosso público é um público 40 a mais, então é um Isso. público mais maduro. E por consequência de ser um público mais maduro, as peças mais clássicas, mais suaves. Mas a gente Mais. também tem, porém, É. a gente também tem aquele público que quer algo mais inovador, mais criativo, mais moderno. Então a Isso. gente sempre tem na nossa vitrine, não pode faltar, que é aquele moderninho, o nosso Cat Eye. Isso. Cat Eye é campeão, minha gente. Campeão. E a gente consegue brincar demais com o Cat Eye, porque ele vem na proposta mais clássica, vem numa proposta E mais vários modelos criativa, também, né? mais Várias- moderna, várias base linhas, reta, e várias base linhas, reta, base e oval. base oval, Metal. metal. Várias linhas. Demais. Mais arqueado, menos arqueado. É. Mais pontudo, menos pontudo. Gente, pra quem não sabe o que é Cat Eye, é o famoso gatinho. Esse que tá em Roberta é o clássico, né? Um close em Roberta. Ó, esse aí de Roberta é um Cat Eye clássico, é aquela pontinha marcada. Agora, o de Lu, tá vendo? É um Cat Eye, mas ele é um Cat Eye que ele vai ter um estilo mais elegante, ele não é tão elegante. pontudo. Uhum. Ele tem exatamente a mesma base oval, ele tem exatamente a pontinha ali em cima, mas o de Lu, ele vai se enquadrar numa proposta mais elegante para mulheres que gostam de coisas mais discretas. Já o de Roberta é aquele cat eye bem chamativo, bem marcado, né? Um cat eye acentuado que a gente chama, e é um cat eye bem moderno, né? Um cat eye bem moderno mesmo, apesar de ser um retrô, que aquele primeiro cat eye é bem pontudinho, né? Maravilhoso. Mas ele é super moderno, né? Mulheres que usam ele Que têm um traz uma estilo mais jovialidade na Traz. imagem, né? Pessoas que perguntam muito isso, né? Isso. Eu quero me tornar mais jovem, o que é que eu não gosto, me sinto Isso. velha, né? Isso. Cat Eye é uma excelente E dica. o Cat Eye também, ele proporciona na nossa imagem que ele é feito mais lift, Sim. mais clean. Isso. Ele ajuda a gente no arqueamento Gente, natural ele tá da de nossa ouro, tá todo mundo sobrancelha. anotando aí, né? Tá todo mundo A anotando. gente sempre passa essas dicas pro nosso cliente, É porque bem na hora assertivo, é um eu só modelo falo, bem assertivo. eu só tenho um óculos para investir, eu quero investir em apenas um óculos, Isso. Cat Eye. É o mais assertivo. Porque ele vai trazer mais estrutura pro teu rosto, Isso. ele vai trazer uma certa harmonia também. Isso. E ele enquadra praticamente todos os estilos, né? Ele passeia, ele surfa em todos os estilos. Agora, entendam, né? Tem variedades de cat eye. Então, a gente já responde essa pergunta aqui. Qual o modelo de óculos que eu devo montar na minha vitrine, né? Que foi a pergunta da Flávia, não foi isso?
Foi Sim, a da da Flávia Flávia. Almeida. Então, você já tem que ter ali modelos que você sabe que se aplica a todo mundo que está ali comprando na sua ótica, mas respeitando o perfil de cliente que você atende. A Alberta trouxe um ponto muito importante, a gente trabalha com um público maduro, né? Eu diria que de 35 a 55 anos, mas é um público que tem um certo estilo clássico bem definido. Então, eu diria também que se a gente for falar num contexto geral, algo para eu te ajudar mais ainda, né? Você estabelecer se sai mais acetato ou metal. Lá na loja sai muito mais acetato Muito mais acetato. do que Com certeza, metal. né? Mas a gente usa mais Mais acetato. Né? Outra coisa, o que você usa, né? O que tu tá usando? Isso. Use aquilo que você quer que o cliente Cliente use. compre. É. Porque o cliente vê. A primeira quer. vitrine é você. Exato. A Não, primeira assim, vez existem que você- muitas concepções a respeito do acetato em relação a deixar mais pesado a imagem, Isso. né? Então, assim, não é só porque acetato é pesado, não, tá, Não. gente? É o formato da Boa, armação, né? A estrutura da armação e mais grossa na Isso. parte superior e a base, assim, mais suave. Isso Perfeito. traz uma suavidade para a armação, né? E não Perfeito. traz um peso para a tua imagem. E Não, a cor perfeito. também, E né? aí a Como- gente entra, né, na psicologia das cores. São cores Exatamente. mais suaves, mais neutras. Gente, mais informações no fiso.com.br. É isso aí. Acho que a gente tá conversando. É um spoilerzinho, spoiler. Pequeno spoiler. Próxima pergunta, eu vou pra Roberta agora. Vamos intercalar. Pronto. A pergunta de agora é da Bianca Mello. Certo. Ela perguntou: percebi que o seu círculo cromático Nossa, é diferente dos tradicionais. Como funciona? Ai, perfeito. Eu vou pedir o meu círculo cromático agora, eu vou mostrar pra vocês. Esse círculo, gente, ele foi pensado de um jeito diferente, né? Gustavo, vamos começar por Gustavo. Gustavo é a pessoa que ele tangibiliza as minhas ideias, né? Eu venho com a ideia, ele vem com outra. Gustavo faz a ideia ser palpável, é uma graça, né? Né? Ele faz isso todos os dias. É né? um cérebro brilhante. É o cérebro brilhante, né? É o cérebro brilhante. A gente é a ação, o Gustavo é o pensamento. É o que coloca em prática É. também, né? Que vai lá, corre Isso. atrás e faz. Aí eu lanço a ideia na minha mente, eu faço, Gustavo, será que dá? Gustavo, dá, né? Dá, Só você pega um tem. elefante, pega um camelo, um elefante, mistura tudo, É. vai no liquidificador, joga um pouquinho de tinta, vai sair E funciona. e funciona. O que é esse círculo cromático? A gente trabalhava com o círculo cromático tradicional. Tem uma coisa muito importante nesse daqui, né? Eu não sei se a câmera ela vai mostrar as cores perfeitas, mas você vai ver um degradê. Aqui em cima mais escuro, embaixo mais claro. Por que eu estou mostrando isso aqui? O círculo cromático tradicional, ele mostra as cores primárias, né? E óculos, eles não são confeccionados nas cores primárias. Concordem comigo. É muito difícil você encontrar um amarelo gema num óculos, apesar de ter, e tá tudo certo, porque eu tenho na minha loja. Mas é difícil, não é a maioria, né? Concorde comigo, não é a maioria. Ainda que a sua loja seja uma loja que vende óculos criativos, pigmentados, óculos vibrantes, ainda que seja isso, é a minoria também. Então, a maioria dos óculos, eles têm pigmentos acinzentados. E aí a gente bolou um círculo cromático, né? Eu falei, Gustavo, eu quero fazer um círculo cromático que ele tenha uma cor, que a gente consiga se aproximar às cores da armação. Porque como é que eu vou ensinar o cliente a combinar um óculos como esse aqui, que é um marfim, né? Ou como o de Roberta, que é um azul marinho. O de Lu já entra num marrom, né? Que vai ser um caramelo. Vai estar dentro da paleta daqui do vermelho e do alaranjado. Vê que coisa. Então, a gente coloca aqui dentro dessas cores, as cores que a gente encontra no óculos, e a gente vai descobrindo como que faz a combinação. Exemplo, vamos fazer um exemplo. Segura aqui o círculo cromático com o dedo aqui no azul. O azul tem 2 tons. Tu segura aqui em cima do nome azul e vira ali para a câmera, certo? O azul, ele vai ser aqui, isso. O azul, ele vai ser complementar ao laranja. Se você observar ali, a cor que se contraposta, né, que fica contraposta ao azul é o laranja. Então, é uma combinação complementar. Se o cliente quiser comprar um óculos azul marinho como esse de Roberta, né, o óculos de Roberta é um azul marinho, e o cliente quiser combinar, não sei como é que eu combino o óculos azul marinho com outra cor. Você consegue combinar com tons sóbrios, você consegue combinar com cores como laranja, verde, e fazer combinações de acordo com a sua psicologia. Isso. E a gente passa para ele não só a combinação, né, das cores, como a psicologia de cada uma, né? Como, por exemplo, qual é a psicologia do azul marinho? Me passem aí esse spoiler.
A sabedoria, né? Sabedoria. Responsabilidade, profissionalismo. Isso. Aí você passa para o cliente isso. Imagina, tu não tá vendendo um óculos azul marinho, tu tá vendendo um óculos que carrega a psicologia, né? Ele Exatamente. carrega o Aí azul entra a marinho. E psicologia ele das traz cores, né? profundidade também pro olhar. Isso, muita. Muita. E o contraste, né? Fica um contraste mais profundo. Então, Uhum. o azul marinho é uma cor muito coringa para quem quer fugir do preto. Sim. O azul marinho, verde militar, vinho, são cores que você foge do preto, sai do tradicional e atende aí a diversos tons de pele, agora sempre sabendo que cores escuras, independente, vão trazer profundidade, né? É algo que você sempre fala, né, nos seus conteúdos sobre o preto. O Isso. preto, ele pesa em qualquer pessoa. Isso. Pesa na imagem de qualquer pessoa. E como é que... Ah, eu quero trazer peso, eu quero trazer poder, mas eu não quero usar o preto. Isso. A gente vai no azul marinho, a gente vai no fúcsia. no fúcsia. Ai, o fluxo A é gente, top. é maravilhoso. A gente vai no verde militar, vai nas cores mais escuras, É. que vai trazer também esse poder, vai trazer esse profissionalismo para sua imagem. Isso. E a psicologia vem junto com as cores. Então, a gente trouxe esse círculo cromático para ele ser complementar ao conteúdo do FISO. E é por isso que, mais uma vez, eu reforço: se você achou que você ia ter acesso a esse material sem ser aluna, não vai dar. Só para aluno, porque realmente a gente precisa trazer esse complemento, né? A gente Tá precisa. tudo aqui, né? Tá tudo aqui. Aqui é a minha também. Aqui. Aqui é o guia. Não, e esse livro aqui, ele não é nem metade do que ainda está por vir. É, exatamente. Tem mais aí, hein? Tá dando aqui. O diretor cortou. O diretor cortou. Aí bota aquela edição agora assim, censurado. Perfeito, minha gente. Vamos lá. Próxima pergunta. É da Ana Maria, tá? Perfeito. Tenho ótica há 35 anos. Nossa. O treinamento físico é pra mim? Oxe, com certeza. É pra você mesmo. É feito pra Pode você. se inscrever. Nossa, ó, Ana Maria, se você estiver vendo esse vídeo aqui agora, eu queria sentar pra tomar um cafezinho com você, porque 35 anos a gente ia conversar muita coisa, não ia? Eu ia aprender Muita muita experiência, coisa. né? Muita experiência pra trocar. Com certeza, eu não tenho 35 anos de experiência. Vivências, né? histórias. Pois é. Então, com certeza, eu ia aprender muito com você e eu ia adorar fazer parte do seu processo de aprendizagem também, né? A gente aprende todos os dias. E o ramo ensina pra gente o tempo todo, né? Não só pelos óculos, mas por tudo. Lentes, toda a parte de saúde. Então, a gente aprende o tempo todo. O treinamento físico é para pessoas que se interessam em aperfeiçoar o seu conhecimento sobre os óculos. E aí eu vou abrir um leque aqui para pessoas que são consultoras de imagem. Eu tenho muitas consultoras de imagem que me procuram, né? Ah, Bárbara, esse conteúdo é para mim? Com certeza. Se você quer se aperfeiçoar dentro do conhecimento dos óculos, se você quer entender mais sobre ele, a consultoria, né, o FISO é para você. Porque, assim, de fato, você precisa ter um manuseio da peça. Você precisa saber sobre o que você está oferecendo. Imagina, tu faz uma consultoria de imagem, aí tu trabalha toda a imagem do teu cliente, aí tu entrega a paleta de cor e diz, é isso aqui. Aí o cliente vai chegar na ótica com a paleta de cor, mas e aí? Qual é o formato, qual é a estrutura? Qual é a textura, qual é o material, qual é as linhas, quais são a espessura. Gente, tem gente que a gente indica um acetato mais grosso, tem gente que é um acetato mais fino. Exato. Então, para todo mundo tem uma característica. Então, não é só o acetato, o metal parafusado e acabou. Então, são várias estruturas de pés e você indica tudo num contexto geral. Uma coisa muito massa, né? A gente tá vendo aí ela com 35 anos. Eu tenho uma aluna, né, que ela dividiu comigo algo muito especial. Ela falou sobre ter também 30 anos de experiência no ramo e que só hoje ela tá aprendendo sobre os óculos. Porque o que foi apresentado para ela lá atrás não era o que ela tá vendo Completamente hoje. diferente, né? O que Isso. tem, assim, vivenciado no físico. Completamente diferente. Então, e tudo na vida se reinventa, né? Ou se você for ver o Isso. ramo da moda. A moda se reinventa. Volta lá para os anos 95 ou 1995, como era em 95, né? Você se reinventa todos os dias. Ah. Todos os dias a gente aprende um pouquinho, Todos na verdade, os dias. Roberta. Não, Todos mas os dias. todos os dias a gente aprende atendendo, falando com o cliente, trazendo a consultoria. Quanto que a gente não aprende com o cliente? Conta aí. Demais. Muito, demais. Né? Se aperfeiçoa toda vez. Gente, ó, A cada consultoria, a pra cada mim, atendimento. o principal, no início, quando eu ia atendendo pessoas, o que mais me ensinou foi a conhecer pessoas. Tem aquele cliente que é mais aberto, tem um cliente que é mais fechado, tem um cliente que dá mais espaço, que dá menos espaço. Então, a gente aprende sobre pessoas, nos comunicarmos com pessoas da forma correta, né? Falar com as pessoas do jeito certo. Então, explicar da forma correta, ensinar da forma correta, entender quem é aquele cliente. Às vezes, o óculos, ele é uma porta de comunicação. O cliente é super tímido, mas ele quer um óculos amarelo.
que é para abrir uma porta para ele, verdade. para ele se entrosar nos lugares, se sentir um pouco mais solto e tal. Então, você aprende sobre pessoas. Então, sem dúvidas, né, a Ana, vai ser um prazer ter você no meu time de alunas. Esse treinamento, ele é para você, né? Eu acredito que você nunca viu algo assim. Eu tô só com esse material, mas se tiver um spoilerzinho de outros aqui, tem, né? Tem. Né? Vamos lá. Então, tenho certeza que Ana, em 35 anos, nunca viu, né, materiais que envolvessem contraste pessoal, a gente ensinando sobre como que utiliza isso aqui, né? Como que a gente usa isso no dia a dia da loja, como que a gente exemplifica para o nosso cliente. Então, tudo isso conta, né? Muito especial isso, muito especial. Eu todos os dias eu me impressiono. E a gente tem 2 formatos, né? Esse aqui é o gabarito de contraste Cat Eye e a gente tem o gabarito de contraste para óculos quadrado. Esses aqui são usados com mais facilidade em homens, né? São contrastes pessoais onde a gente mostra aqui os tons ideais. Então, não só isso, como gabarito de contraste, aquele que coloca na lateral, para a gente ver tom de pele, cabelo. Então, é um material único e a gente tá se reinventando sempre. O ramo, ele pode ter... O ramo óptico, gente, é um ramo centenário, né? E ele precisa sempre se reinventar. Ele já tem se reinventado, né? Eu digo que as lentes, elas têm cada dia mais ficado mais tecnológicas. E tá faltando essa tecnologia nos óculos. A gente tá investindo muito em lentes. E aí, cadê? E os óculos? E para reforçar, não Isso. adianta só adquirir o material. Como existe a Isso. demanda em relação a isso. Existe uma técnica para aplicar cada material que nós temos. Perfeito. Então, assim, é importante que realmente seja aluno para entender. Isso. A gente pode abrir até um parêntese aqui para falar um pouco sobre isso, né? Já que Lu puxou o assunto, vou puxar esse assunto aqui com vocês. Esse passo a passo, como que funciona? Em poucas palavras, assim, desde de receber o cliente na porta, como é que funciona esse passo a passo para a gente utilizar o material e aplicar a consultoria? O cliente chegou na loja, começa como? Conta aí. Chegou na Uma pausa no conteúdo para eu falar para você do nosso evento que vai ter aqui agora. Eu vou deixar o link de inscrição do nosso evento aqui embaixo, onde nesse evento eu vou te mostrar como que funciona a consultoria de imagem especializada em óculos, do conceito à prática, mostrando como que é esse modelo de negócio, a solução óbvia para você trazer aí para o seu cliente, a personalização da escolha dos óculos através da consultoria de imagem. Então o link de acesso está aqui embaixo, é só você clicar e se inscrever, vai ser um evento incrível. Eu espero você lá. loja, a gente pede para se acomodar, oferece um cafezinho. Copenhague com chocolate. Um chocolate da Copenhague. E tem aquele momento de interagir com o nosso cliente. Isso. E a partir daí, pode falar um pouquinho também. Certo. E a partir desse momento, né, de aproximação com o nosso cliente, de aconchego, de conhecer mais dele, a gente vai passando pelo processo de anamnese, Isso. né, que é a ficha de anamnese, que a gente começa a descobrir estilos, o que ele gostaria de passar através dos óculos, cores que ele se identifica, cores que ele não gosta tanto de usar, Que se às ele tem vezes- alguma objeção, Às vezes as cores que ele não gosta de usar, a cor do óculos que ele leva no que final. ele leva no final. E a partir daí da anamnese, a gente tem aquele direcionamento do que Isso. oferecer. Isso. Mas aí nós vamos oferecer a ele a possibilidade de conhecer o seu formato de rosto, o seu contraste pessoal, e por aí Isso. vai, né? Isso. Mais Perfeito. dicas, fiz. Quer saber mais? Arrasta pra cima. Assim. Perfeito, né? E o mais legal é que dentro desse processo que a Roberta estava falando, a gente vai entrosando o cliente junto com a ficha e o cliente vai se conhecendo ali. Isso e outro. E a gente acaba construindo uma conscientização no cérebro do nosso cliente, né? Por exemplo, ele chega lá querendo uma proposta. Isso. A gente pegou um relato recentemente no online de uma cliente que ela era super meiga. A Isso. feição dela era meiga, os traços dela era super delicado, estrutura óssea, tudo, formato de rosto. E ela trabalhava com algo que precisava passar mais poder, mais força, uma certa presença, uma certa autoridade. Isso. E a gente foi conversando com ela, foi mostrando a ela, e ela foi se conscientizando, foi entendendo a proposta, né? E ela ficou encantada. Isso. Só para trazer um adendo a mais no que a Roberta está falando, a cliente tinha características faciais totalmente voltadas assim Sim. para características doces e meigas, e ela achava que por ser psicóloga, por ser consteladora, Trabalhava com palestrante. Ela achava que por ter essa profissão, ela precisava ser mais acolhedora ainda.
sendo que a imagem dela já transmitia isso. Isso. Então, a gente teria que trazer para o óculos um certo contraste para que o óculos ele não reforçasse esse lado doce. Se a pessoa já tem traços doces e meigos, quando a gente potencializa isso através dos óculos, a gente traz um lado meigo, infantil, menina, e tira um pouco a autoridade, o profissionalismo, a credibilidade. Então, se ela já era meiga, a gente tinha que trazer um toque mais maduro para a imagem dela, né? E ela não pensava, ela descobriu na consultoria. Isso, exato. Aí o cliente pensa assim, não, então, se eu sou advogada, eu tenho que passar uma imagem séria. Só que aí, quando a gente vai fazer a leitura de imagem, as feições da pessoa já é séria. Aí ela acha que tem que ficar mais séria ainda com o óculos. Não, aí a gente traz um óculos pra quebrar. É isso. Né? É o oposto, exatamente. É o oposto. Então, e tudo depende. Possa ser que a profissão... Que ela queira manter. E a gente sempre deixa aberto a possibilidade, porque às vezes o cliente chega pra gente assim, não, eu quero repetir o que tem na minha imagem e tá tudo certo, tá tudo bem. Mas eu quero mudar, eu quero revolucionar, eu quero ser diferente. Eu lembrei... Mas depois que eles entendem também um pouquinho, assim, o que eles podem potencializar, o que eles podem valorizar mais, o que eles podem transmitir através da imagem, aceitam. Aceitam tranquilamente e vai desconstruindo. E o mais legal, assim, é que ele pode levar 3, 4, 5 óculos pra cada coisa, né? E foi o que ela falou, né? Ela foi cliente do online. Ela falou, não. Essa falou e ela sempre ficou falando muito. Eu tenho várias facetas, várias personalidades. Eu fiz, pronto, você chegou no lugar certo. Porque aqui a gente vai conseguir, né, através de conhecer mais de você profundamente, te direcionar para momentos da sua vida. Momentos mais de família, momentos do seu dia a dia, momentos mais profissionais, momentos da sua palestra. E é incrível, né? Pode ser um óculos para cada momento. E o massa é isso. A gente não troca de roupa, a gente também tem que trocar de óculos. É o maior mito que existe, assim. Depois do formato de rosto. É um mito que você tem que ter um óculos para vir na morte e amém, né? Eu costumo dizer isso pro meu cliente. Quando você sobrecarrega aquela escolha do óculos ideal, quando você pensa que você faz aquele investimento, né? Você sai de casa para aquela missão. Eu vou renovar os óculos. Passa 2 anos sem trocar de óculos. 2 anos com o mesmo óculos. Aí você sai de casa com aquela missão. Eu preciso escolher um óculos novo. Aí você se esforça para tudo na vida. Chega na ótica. Não era o dia de você escolher. Você não tá com paciência, você não tá com humor, você não tá com nada. Ali não é o dia de escolher. E você quer escolher um óculos só e você quer que ele lhe atenda em todas as suas demandas, em todos os seus estilos, em 2 anos. Aí, quando o óculos, depois de 1 ano, o bichinho, coitado, pobre do teu óculos, ele começa a perder uma cozinha na haste, você já diz, esse óculos não presta pra nada. Porque o meu antigo, ele durou 4 anos. E eu ia pra praia, fazia mergulho, pulava de paraquedas, subia montanhas e ele ficou impecável. Então, pare de exigir do seu óculos que ele atenda às suas necessidades diárias todos os dias por 2, 3 anos. Você não troca de roupa, você não troca de brinco, você não troca de sapato, você precisa trocar de óculos. O óculos, ele tá no rosto. É um acessório que ele entra em contato com a tua maquiagem. Ele entra em contato com a oleosidade da tua pele, cabelo. Gente, é um óculos que ele vai se desgastar. Se você exige muito da sua peça, infelizmente eu tenho uma triste notícia. Talvez ela fique folgada, empenada, saia da posição certa, saia das proporções ideais pro teu rosto. O óculos que fica muito tempo na sua imagem cansa. A gente nem sabe, mas a gente se cansa de ver aquela imagem no espelho. Aí depois de alguns meses, você é aquela pessoa que quando vai tirar uma foto, você faz assim, coloca o óculos atrás das costas. Porque você não se aguenta mais. E vê com aquele mesmo óculos em todas as fotos. Não, então você precisa entender que isso aqui é um acessório, né? Então, tirando um pouquinho aí interrompi Roberta, mas Roberta veio no ramo de acessório, né? Roberta tem uma loja de semi-joia e a pessoa não leva um brinco. Não é impossível. Você quer ter vários. Tem aquele cliente que todo mês compra um diferente, Bárbara, né? Por exemplo, com o Roberto chega com a maletinha. Gente, eu sou viciada em acessório e a gente precisa entender a importância disso, né? Às vezes a nossa imagem é uma imagem neutra. Às vezes a gente não gosta de utilizar coisas diferentes. E a gente brinca com colares e brinco e, vamos lá, pulseira. Por que você não pode ter um óculos diferente para cada momento? Você precisa ter. É a tua saúde, é a tua visão.
Não é uma brincadeira. Não é como se fosse um anel que tá ali decorando sua mão. É realmente algo para tua saúde visual, que aumenta a tua autoestima, que pode deixar você mais poderosa, mais estilosa, mais romântica, mais sofisticada, mais jovial, mais madura. É um acessório incrível. É ressignificar realmente o uso do óculos. Eu acho que eu já falei tudo aqui. Já falei tudo. Vamos para a próxima pergunta, que agora no final a gente fala assim, quer saber mais? Piso.com. Piso.com. É da Ana Maria também. Isso. Como aplicar a consultoria online em sua ótica? Perfeito. Foi justamente a último ponto que a gente abordou. Não foi? Conta aí como é que funciona mais ou menos. Eu vou trazer para as meninas, gente, porque as meninas, né, fazem parte do time de consultoria online. Elas já aplicam isso lá na SOS, eu acho que já foi conversado sobre isso. Inclusive, quero abrir um espaço aqui, tá? Falar do FISO e valorizar mais uma vez o treinamento. A gente tem 2 aulas novas lá, se você é aluno e ainda não viu, no último módulo tem uma aula lá especial, não uma como 2, falando sobre como precificar a consultoria online e como aplicar a consultoria online. Então, eu não só te mostro que você pode trazer ela para a tua loja, como tu também pode precificar e ganhar com isso, tá? A consultoria online, ela pode ser aplicada. Ela é aplicada de uma forma muito simples, mas muito simples que muita gente tem dúvida, né? Dúvida. Então, conta aí um pouquinho como que funciona. Através da consultoria online, a gente consegue alcançar o Brasil inteiro, né? Até fora do Brasil também. Isso. Né? Então, isso é importantíssimo, porque o alcance é muito maior através da consultoria online. E a gente faz aquele trabalho de também anamnese com ele naquele primeiro momento, né? Para conhecer um pouco dele e, a partir daí, produzir o seu dossiê. Perfeito. Onde a gente marca posteriormente um encontro online. Isso. Né? E tem um esclarecimento daquelas informações que nos foram passadas e construídas, né? A partir dali. Perfeito. E sobre o equipamento, não precisa da melhor câmera ou do melhor suporte. Você pode usar o seu celular. Exato. Né? A gente começou assim, com o celular, um tripézinho aqui na frente. E muitos alunos já ainda trabalham assim. Dessa forma e a gente recebe feedbacks e relatos que super funciona. Exatamente. O cliente sai satisfeito do mesmo jeito, porque não é sobre o seu equipamento, não é sobre a sua estrutura, o que você tem, mas é sobre o que você passa para o seu cliente, né? Exatamente. É sobre o seu conhecimento, no final, tudo sobre o conteúdo. Adquire, É uma aula, né? É uma aula. A consultoria online, de uma forma objetiva, tá? É aquele cliente que tem dúvida de como que escolhe o óculos ideal. Ele não consegue chegar até um profissional porque é escasso, tá, gente? Ah, mas eu tô escutando muito falar sobre consultoria online ou consultoria de imagem especializada em óculos. Não, você não tá ouvindo falar muito, você tá numa bolha, porque é muito escasso. A gente atende gente de todo o Brasil, porque não tem na cidade das pessoas esse serviço. Então, você pode ser a solução, tá? Então, nada mais é do que uma aula. O cliente simplesmente, né, paga ali a consultoria para que ele seja ensinado. Ele quer aprender. E ele quer aprender a usar óculos para ele, né? Ele não quer aprender sobre como é que funciona para ele. Ele não quer saber pro rosto da prima, pro marido. Ele quer saber na imagem dele. Como que tem que ser, né? Como que ele deve escolher. Como que ele consegue. E você consegue interpretar isso através da câmera, como bem Roberta disse. Não precisa de um super equipamento. Pode ser o super celular. Simples, é uma chamada no WhatsApp. Todo mundo tem WhatsApp, né? Isso. Ou então, via Zoom, né? Que a gente via faz Zoom também, a gente tem a plataforma do Zoom. Mas o mais simples também funciona. Uma ligação no WhatsApp, aquele momento com o seu cliente, 1 hora, 1 hora e meia. Isso. Pode passar também, né? Porque a gente vai conversando com o cliente, a gente vai fluindo, vendo, né? vai fluindo. Vai para 2 horas. Vai para 2 horas e meia. E assim, não ter pressa, tá? Não ter pressa. O atendimento. Uma pessoa, olha, vamos lá. Comece a calcular. Quando a pessoa está na sua loja, fisicamente, na sua frente, você passa 1 hora e meia facilmente atendendo. Lá na SOS, a margem é 2 horas para atender. Então, a gente consegue atender todas as necessidades do cliente naquela demanda de tempo, atender tudo que ele precisa. É super massa, super esclarecedor, né? E você está ensinando. Não pense no relógio. Não tem. Lógico que tudo tem um limite. Precisa ser agendado direitinho, um horário específico, com bastante folga de tempo, justamente para a gente estar todo. Você tem que criar um cronograma, uma metodologia para que você consiga alcançar tudo certinho. Exato. Então, seu agendamento tem que estar todo certo. Horário X para tal cliente, horário X para tal cliente. Para você ter uma margem. É sempre bom deixar uma margem, porque às vezes a gente passa mesmo, é natural. Perfeito. A gente se envolve no atendimento, isso é massa, isso é muito legal. E sempre ter essa conscientização e show, funciona. Perfeito. E dá para fazer
tudo, tá? Você consegue fazer no online. Ah, Bárbara, não dá para o cliente provar o óculos. Lógico, claro. A gente ainda não tem a tecnologia de atravessar o braço pela tela do celular. Isso não dá para fazer, mas dá para você ter noções. Isso. No treinamento que eu deixei lá na plataforma tem isso. Mas eu vou dar uma palhinha, né? Quando você já tem o hábito, e é por isso que a consultoria online, ela tem que vir depois de treino no presencial. Primeiro vem a prática. Depois você vai para o online. Então, existem algumas estratégias para você não errar na indicação do óculos exato para o seu cliente. Você vai ter noções de proporção do rosto dele, então você vai ter noções das proporções e diâmetros do rosto. Você vai ter noção do tamanho da armação, do encaixe do nasal. Eu ensino você a ter essas noções para que você saiba indicar para o seu cliente o tamanho e a proporção do óculos ideal. Bárbara, mas existe alguma outra forma de ser mais perfeito? Vá lá para o treinamento. É isso. Que a gente te ajuda. Mas eu posso te dizer uma coisa, né? O online, de certa forma, ele exige demandas que no físico não tem. Então, se o seu modelo de negócio é um modelo de negócio que já trabalha no online, parabéns, continue firme. A consultoria se aplica para você, mas você precisa botar a conta em risco, né? Você precisa entender que pode acontecer do cliente receber o óculos e não gostar e querer trocar. Né? Eu acho que a gente já fez umas 2 trocas nesse tempo todo. Bem difícil de acontecer, mas já Difícil, fez difícil. esse tempo todo, 2 trocas. 2 trocas é nada, exato. Mas assim, de certa forma, poderia ter sido muito mais. Poderia. Então, Pode assim, acontecer. pode acontecer. A gente coloca a nossa conta em risco porque a gente tem que entender que o cliente vai receber em casa, não era a cor que eu esperava, não era o tamanho. Mas aí você elimina os erros apresentando bem para o cliente, mostrando vídeo, fazendo foto, eliminando ali as objeções do cliente e trazendo confiança. Uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte, tá? Existe um truque. Qual é o truque? Tá? Quando você faz a consultoria, você vai entendendo que o seu cliente não gosta. E aí você vai ensinando o cliente a gostar do óculos que você vai mostrar para ele. Então, antes mesmo dele colocar o óculos no rosto, seja presencial ou seja online, você vai ensinar esse cliente a gostar desse óculos. Então fica muito mais fácil. Porque você tá ensinando, você vai doutrinando, você vai dizendo pra ele e falando a verdade, tá, gente? Não é pra enganar ninguém, pra falar a verdade. Quando a gente enganando, meu Deus, a gente não tava nem aqui, né? Então, assim, realmente, a gente precisa ser sincero. Você vai dizer pro seu cliente, Bárbara, é aquele cliente que não aceita, realmente ele não quer. Nem todo cliente vai se adequar à consultoria, né? A consultoria é para todos que têm interesse. Mas assim, é porque às vezes ele não entende também. Não entende, ele simplesmente quer um óculos. Isso. Né? E acha que o óculos, do acordo com como ele pensou, é o que serve, né? E não é, ele precisa entender, através do estudo da imagem dele, da análise da imagem dele, que outras opções ficam muito massa nele. Exato. É tudo uma questão de conhecimento, na verdade. E aí, tem mais alguma pergunta? Tem mais pergunta. Vamos lá. Isis Moura, 51 anos, rosto redondo, quero suavizar o rosto de braba. Eita! E ela usa lentes multifocais. Perfeito. Nossa, é o momento que eu queria. Consultoria de imagem especialista. Vamos atender essa cliente aqui agora, Isis, né? Isso, Isis. Perfeito. Vamos ver se a gente já tem. Vamos fazer assim, qual instrução a gente começaria a dar para ela para suavizar as feições de braba? Assim ela colocou. Como que a gente suaviza essas feições? Qual é o formato de óculos que traz essa suavidade? Comecem aí. Pronto. Vai falar? Eu indicaria as linhas curvas, né? Também. Que vai trazer mais essa acessibilidade. Perfeito. Vai trazer mais jovialidade também, porque ela quer quebrar esse ar mais de braba, né? De madura, digamos assim. E também entraria algo mais moderno, com cor também. Já mais preto. Né? Armações com muita base, assim, muito estruturada, né? Armações mais em acetato, mas mais leves. Isso, perfeito. Vamos lá, eu tô aqui pegando o spoilerzinho, tá? Enquanto as meninas estão ali. Aquele marronzinho ali, ó. Tá o marrom. Tá lá em cima. Deixa eu pegar o detalhe disso. Vamos lá, vou pegar. E esse daqui também. Esse. Vamos lá, gente, ó. Eu tô desfazendo aqui o nosso cenário pra gente dividir aqui com vocês. Isso aqui vai ser uma aula viva, atenção total, tá? A Isis, ela tem 51 anos.
em 1 ano, ela quer trazer um lado mais jovem para a imagem dela, né? E as meninas falaram muito bem. As cores e as formas dos óculos fazem toda a diferença para a gente suavizar expressões que são mais maduras, eu não diria envelhecida, tá, gente? Mas assim, o ar de Brava, ela trouxe isso, né? Ela já tem uma maturidade na idade, mas ela tem uma expressão que deixa ela mais forte, fechada, né? exato. Com aquela cara de mais séria. Então, acaba gerando um certo distanciamento. Então, o que a gente faz nesse sentido? Percebem que o formato de rosto não leva em consideração, Não. mas o conjunto da expressão dela. Então, a gente traz a intenção de imagem como prioridade na hora dos óculos. Roberta muito bem colocou sobre as linhas curvas, e eu quero trazer um adendo aqui sobre os óculos que eu indicaria, né? Eu vou começar por uma proposta que ela não traz linhas curvas, mas que ela traz cores, ela traz linhas mistas, certo? Então, vocês já estão vendo aí, né? E aqui eu já vou mostrando. Essa proposta é uma proposta de óculos que ele vai ser no verde oliva, né? Na verdade, ele é um verde oliva, quase um musgo, mas ele é um verde mais abertinho. Ele vai ter uma assimetria no design. A gente tem uma mistura de formas aqui na parte externa. A área interna da lente é uma área mais arredondada, por isso que a gente diz que é linha mista, né? Então, é uma armação que a gente não sabe se é quadrada ou é redonda, mas é uma armação mais moderna. Então, ela tem mistura de formatos. O formato é mais inusitado, vamos dizer assim, e a cor tem um pigmento diferente. Isso aqui traz uma brincadeira para a imagem dela. É uma cor escura num formato de armação que traz esse dinamismo. Então, a armação ela tem uma mistura de formas. O quadrado e o redondo misturado deixa essa armação mais fácil de trazer um equilíbrio para a imagem. Então, já é uma armação que fica super intelectual e já vai deixar ela com uma imagem bem mais acessível, certo? E aí, se a gente quiser trazer ainda mais acessibilidade junto com intelectualidade, saindo desse lado mais fechado, né? Se você não quer transmitir seriedade, essa proposta aqui é uma proposta bem bacana, porque a gente traz uma intelectualidade, né? É uma armação que ela vai ser arredondada, tem uma ponte no dourado aqui, e ela traz essa brincadeira. Esse acolhimento, né? Através da imagem perfeita. Perfeito. E aí é uma armação que vai trazer esse conjunto de comunicação e quebra a região do rosto que deixa a gente mais séria, que é principalmente olhos e sobrancelhas, né? Se a gente tem aquela sobrancelha mais grossa, mais fechadinha assim, a gente traz essa zona de tensão muito forte. E aí traz uma imagem mais pesada e mais séria. Então, o óculos arredondado, ele traz isso. Agora, cuidado. Porque não é só ser redondo, né? Se a gente coloca um redondo rosinha, talvez fique um pouco mais infantil. Se a gente coloca um amarelinho, um azulzinho, talvez também fique infantil. Então, depende muito do teu rosto e de como o óculos se comporta dentro do teu rosto. Tudo conta. Por último, eu quero mostrar essa armação, que ela já foge da proposta do quadrado. E com certeza ia ficar muito divertido nela. Porque é uma armação toda no tartaruga, com uma pontinha de cat eye acentuada. E a cor da ponta e do mesclado são em tons de fúcsia. Então, a gente tem uma armação que tem uma mistura de cores e uma mistura de informações. E quando a gente traz misturas de cores e informações, a gente brinca com o conjunto que vai ter aqui na peça. Fica muito mais divertido de usar. E o legal também é que a gente tem o cat eye bem acentuado, então chama a atenção para o cat eye, a gente nem percebe que tem linhas retas aqui na parte da base. Perfeito, porque a informação tá aqui, tá toda no olhar. Isso, exato. Então a gente já traz uma brincadeira muito mais leve, vamos dizer assim, para o olhar, para a imagem, e a gente consegue trazer essa jovialidade, essa acessibilidade, né? E essa feição de séria, de fechada, a gente já tira um pouco. Quebra um pouco. Agora vamos trazer um exemplo de séria e fechada, para a gente não indicar para ela. Vamos tentar trazer. Eu vou trazer 3 exemplos, tá? E os 3 exemplos não tá dentro do sério. Aliás, não tá dentro do acolhedor. Tá dentro do sério, né? Vamos dizer assim. Primeira proposta, a gente tem essa quadrada. As outras eu vou pedir para as meninas colocarem, certo? Esse daqui já é uma armação mais séria. A armação que deixa a gente com feições mais, vamos dizer assim, fechado, um pouco mais pesado. Traz um lado mais profissional, um pouco mais... Não tão acessível, certo. Agora vamos trazer aqui. Eu vou colocar para a Lu, colocar essa proposta aqui. E vou pedir para a Rô, gente... essa daqui eu acho que vai ficar grande, Roberta. A Roberta tem uma escala do rosto pequena, mas coloca essa daqui. Se bem que essa que tu tá, Roberta, já tava... Já atrás, né? Mas colocar essa aí, vamos ver um pouco. Olha só. A gente tem essa proposta em look, tá totalmente fora do contraste pessoal,
né? Uma armação preta, o contraste pessoal de Lu não pede uma armação dessa cor, o contraste médio dela pede uma armação que tenha tons um pouco mais suaves, né? mais Então, neutros. exato. Se a gente quisesse trazer uma imagem fechada e pesada para Lu nessa proposta de armação, a gente ia gerar poluição visual. Então, o ideal para Lu seria um azul escuro ou um verde escuro. Não necessariamente um preto. O preto pesa demais. Então, tá vendo que gera um pouco de distanciamento? Já traz uma imagem bem mais séria, bem mais fechada. É verdade? Mesmo sorrindo. Coloca esse outro Lu. Esse daqui é um que Lu também tem, gente. Olha que bacana esse óculos. Ó, isso é harmonia de contraste. Olha que brilho. Que lindo. Ressaltou, né? É como se o óculos ele fizesse parte da imagem. dela. O seu óculos ele tem que fazer parte da sua imagem. Você não pode colocar um óculos, né? E ele ser solto ali no seu rosto. O óculos ele precisa ser parte da sua imagem, sendo ele claro ou escuro, do formato que for. Ele precisa ser uma parte do seu estilo pessoal. Se você escolhe um óculos que é totalmente oposto das características de imagem que você tem, muito provavelmente esse óculos ele vai estar solto em você e parece que ele não é seu, parece que ele é emprestado de outra pessoa. Não é isso que a gente quer. A consultoria, ela te mostra a melhor opção para todo e qualquer momento. Então, não é só um óculos, a gente indica no mínimo 3, 4, 5, 6. Se você quiser levar todos, ótimo, maravilha. Se você quiser levar 2, também ótimo, mas a conta perfeita é 3. É a conta perfeita. É a margem. A conta perfeita é 3. Não, 4, aí você já tem mais estilo, já é ótimo, é melhor ainda. Mas 3 é a conta perfeita. É verdade. É isso? Vamos lá. Esse daqui de Roberta agora é uma armação que vai ser no quadrado, linhas retas, toda no azul marinho. Qual é a diferença dessa proposta para outra que Roberta estava usando? Essa daí tem linhas retas bem marcadas, além da cor escura. Já o que Roberta estava usando, troca a cor. Queria mostrar pro pessoal. Aí tu troca esse pelo outro, ó. O outro já tá dentro da escala do rosto de Roberta. O cat eye é mais marcado. A base é oval, deixa a armação mais proporcional no rosto dela. E ele tem uma simetria na cor, então é muito mais moderno. E é muito mais divertido de usar. Então a gente faz essa análise na imagem do cliente. E o cliente fica, meu Deus, eu nunca vi isso. Eu nunca Na percebi minha isso. Eu nunca vi isso na minha vida. E é justamente quando o cliente diz isso, né, que a gente sabe que a gente tá no caminho fazendo isso. certo. Nossa, agora tá todo mundo em HD. Quando eu troquei o óculos com todo mundo em HD. Pois é, minha gente. E aí, mais perguntas? Ou a gente encerrou as perguntas por hoje? Encerrou por hoje. Tem uma. Eita. Tem uma que a gente recebe muito e Qual a é? gente já fez bastante conteúdo, mas vale a pena perguntar. Diz aí. Responder. Paula Roberta. Armações grandes que passa do limite da sobrancelha. É errado. Eita. Eita, também. É pesado. Armações grandes que passam da sobrancelha é cilada. É uma cilada. Corre que é cilada. Corre que é cilada. Gente, óculos, ele tem que ser proporcional. Como a mesa tá. O óculos, ele tem que ser proporcional na sua imagem. O óculos, ele precisa estar no contexto do seu rosto. Lateral, na área frontal, na zona da sobrancelha. Você precisa ter um óculos que ele fica adequado na sua imagem. Isso faz com que o óculos, ele complemente a sua expressão. A sobrancelha é a parte principal da tua comunicação. Então, percebam. Esse óculos que eu tô usando aqui hoje, ele pode até, ó, tá na linha dela. Tá vendo que vocês não estão vendo? Mas se eu me expresso, se eu fico séria, se eu fico fechada, se eu sorrio, se eu tô me expressando, a armação, ela não está prejudicando essa minha comunicação. A sobrancelha está na linha do óculos, então tá tudo bem se o teu óculos ele estiver na linha da sobrancelha um pouquinho escondidinho, ele só não pode estar assim, ó, dentro, não pode ficar assim. Ele tem que ficar exatamente, ó, na linha ou pra fora. Dá um close aqui nas meninas, eu queria mostrar. A de Lu fica, ó, na linha, tá vendo? E a de Roberta fica em cima. Tá correta as duas, tá vendo? A gente constrói uma imagem através dessas características, entendeu? Então, através das linhas do óculos, a gente evidencia o olhar e evidencia a sobrancelha. Por isso, vamos de exemplo, né, meninas? A gente Tem pode- aquele lá. Exato, vamos fazer. Eu vou colocar um em cada uma. Coloca esse aqui, Lu. Esse já fica, a sobrancelha. Coloca esse daqui, Lu. Coloca esse daqui. Agora veja esse daqui. Veja esse daqui. Olha só. Gente, socorro, Brasil. Não tá dentro. Não Então, tá. não tá. Não,
tá dentro, né? dentro, Não né? tá dentro dos parâmetros técnicos. Isso. Exato, a gente tá vendo ali a sobrancelha dela Dentro. toda dentro. Exato. Se a armação ela esconde a sobrancelha, é melhor do que ficar dentro, bem melhor. Não pode acontecer isso. A de Roberta, meu Deus, parece uma caricatura. Tá parecendo desenho. Ó, gente, esse óculos a gente usa muito ele de exemplo, essa armação que tá em Roberta, mas não significa que ele fica feio em todo mundo. Inclusive, é uma peça que foi esgotada na loja, é peça única. A gente guardou ele para ser exemplo, porque ele já deu certo em muitas pessoas. Basta a pessoa ter sobrancelha alta e distância de pálpebra. Então, o teu cliente ele não precisa ter um rosto enorme. Basta ele ter uma distância de pálpebra e sobrancelha, que a gente tem espaço para armações maiores. No caso de Lu, a mesma coisa. Então, a resposta é simples. Na linha ou aparecendo, nunca a sobrancelha dentro da lente. Traz um ruído de imagem, a gente Isso. não sabe o que é armação, o que é sobrancelha, fica confuso, né? Fica visualmente estranho. Confuso. Sabe o que é interessante? Se você. Vamos lá, uma pessoa que não é técnica. Vamos tirar, né? Pra não poluir. Uma pessoa que não é técnica, uma pessoa que não conhece o processo de consultoria de imagem, a partir do momento que ela vê ali, né, aquela confusão no teu rosto, aquele óculos, sobrancelha dentro, o óculos mais alto, o óculos mais escuro do que o necessário e tal. Quando a pessoa olha essa construção de imagem, ela pode não ter nenhum conhecimento técnico. Mas enquanto tu tá falando com ela, seja a coisa mais importante do mundo, uma entrevista, uma reunião séria, um assunto, um desabafo, qualquer coisa. Se tu é psicóloga, qualquer área do planeta, a pessoa, se ela não souber de nada, ela sabe que tem alguma coisa errada. Ela só não sabe dizer o que é. Ela fica olhando pra você, meu Deus, que tem alguma coisa. O subconsciente dela fica assim, tem alguma coisa estranha. Às vezes a gente perde uma oportunidade, porque alguém chega, e aí, falasse com aquela pessoa, ai, falei, mas não gostei dela. Coisa estranha nela. Não sei o que foi, não bateu. E esse não bateu pode ser um ruído. Você não se apresentou de uma forma adequada, né? O mínimo, que é o óculos que você utiliza no rosto, você não soube escolher ali e você se apresentou de uma forma que não deveria. Você traz uma expressão para a imagem que não é o que a gente quer. Gente, o óculos pode deixar a gente muito sério, muito jovem. Acontece muito, né? Deixar a pessoa muito jovem, muito infantil. Tem óculos que infantiliza a imagem, né? E, Bárbara, qual é o problema de ficar infantil? Gente, a imagem da infância ela é associada à falta de responsabilidade, falta de preocupação, falta de maturidade. E Ninguém quer responsabilidade, muitas vezes. Criança não tem compromisso, criança não tem responsabilidade. Em alguns momentos a gente precisa de uma comunicação mais acolhedora, um pouco mais doce, meiga. Pensa naquela pessoa que faz cupcake, né? Ela precisa ser encantada, ela não precisa passar profissionalismo, né? Na hora de fazer o cupcake. Luciana na versão cupcake é toda glitter. Né? A gente não precisa da versão power. Exato. Agora, quando a gente fala de uma versão mais profissional, mais séria, mais credibilidade, uma coisa que traz um lado mais empoderado, mais forte, você precisa trazer isso e essas características associadas à sua imagem. Então, nem sempre o sério demais, nem sempre o juvenil demais. Tudo isso se entende através da consultoria. Quer saber mais? A gente ora conosco. E aí, meninas, chuva de conteúdo, hein? Foi muito. Foi incrível, uma experiência incrível. Chuva de conteúdo, gente. Nosso primeiro momento aqui, né? É verdade. Primeiro momento. E aí, Vamos. E aí, né? Massa, diferente, Bora nos né? comentários. Ó, o diretor tá mandando colocar nos comentários aí se você quiser mais momentos como esse. Contando mais segredos, a gente faz uma caixinha preta. Exatamente. E próxima vez a gente faz uma fofoca um pouco mais hard. Hoje foi só pra gente se traduzir, né? Aí o próximo a gente faz uma fofoca mais diferente. Meninas, muito obrigada por toparem essa missão, né? Chegamos ao fim Eu aqui no agradeço podcast. aqui, um privilégio. Eu tenho certeza que muita gente aprendeu muita coisa, não foi? Com certeza. Foi riquíssimo. Acrescentou demais. Se você vai atender amanhã ou vai atender ainda hoje, com esse podcast já mudou alguma coisa aí no seu atendimento. Com certeza. Eu quero trazer mais podcasts para a gente trazer outros temas, né, gente? Luciana, ela é profissional em comunicação com o nosso cliente. E Roberta com as mídias ali, com as câmeras, né? Imagina uma live para a gente falar
sobre comunicação, Sim. sobre entender o cliente, falar Primeiro melhor. momento, né? Sobre o Você- primeiro momento com o Primeiro cliente. momento que você recebe seu cliente, isso é fundamental. Imagina também É tudo. a gente trazer essa abordagem para dentro do FISO, né? Roberto falar um pouquinho ali sobre comunicação nas É câmeras. uma dor, É uma dor. Instagram, gente, é uma dor. É uma dor. Como É algo que- ligado a outro. Assim, Algo né? ligado é uma engrenagem, né? Isso É uma aí. engrenagem. Falando em engrenagem aqui, a gente é isso, tá, gente? Todo mundo aqui funciona junto, né? Então eu quero Todo que mundo se vocês ajuda. entendam isso. A gente é uma equipe, a gente é Uma uma equipe, família, exato. família Sóis. Família Então, Sóis. cada uma tem a sua tarefa dentro da empresa e a gente é um braço uma da outra. Então, todo mundo se ajuda e todo mundo trabalha com foco no cliente e na consultoria de imagem. Isso. Então, você já, se você não acompanha ainda, acompanhe a Sóis, porque você vai ver como que funciona esse processo, tá certo? Então, é isso, né? Foi muito especial estar aqui hoje com Foi você. incrível. O próximo episódio já vai ser marcado, a gente vai preparar essa fofoca. Viu? Vambora. Gente, muito obrigada a você que escutou, né? Esteve comigo até aqui. Esse podcast foi um podcast super importante aqui pra gente. Espero trazer ainda mais conhecimento e com certeza ter ajudado você aqui nesse processo. Talvez você tenha tomado a decisão aí de investir no FISO aqui agora. Então eu vejo você nas próximas 50 aulas que tem lá disponível, tá certo? Se não, agenda uma consultoria de imagem especializada em óculos com a Estamos nossa esperando. equipe. Esperando né? você. Estamos prontos Para para te ajudar. Exatamente. Viu? Muito obrigada a todos, gente. E é isso. Até o próximo podcast. Até. Até.